Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Educatividade, Educação Empreendedora. E no vídeo de hoje nós vamos deixar propostas de aulas, pesquisas, estudos, intervenções pedagógicas utilizando o bioma Caatinga. Esse que é um bioma único e exclusivo do Brasil, que tem a abrangência mais específica no Nordeste brasileiro. E nesse vídeo você vai ver o tanto de coisa que dá para se fazer nesse processo de ensino-aprendizagem, através da exploração pedagógica desse maravilhoso bioma que possui uma diversidade biológica enorme. Vamos ver? Chega junto! Então, pessoal, esse aqui é o material que eu produzi com base no bioma Caatinga, como uma espécie de sugestão, proposta para que os professores, os coordenadores pedagógicos das escolas, eles possam estar utilizando algumas dessas dicas ou todas elas, né, em sua integralidade ou em parte, para dar uma incrementada aí nas suas aulas, nas pesquisas com os estudantes, para engajar melhor esses estudantes e poder também criar um vínculo de identidade local com esses alunos e, de certa forma, explorar no bom sentido, né, explorar no sentido pedagógico, a enorme biodiversidade que existe nesse bioma maravilhoso e que é exclusivamente nosso, é exclusivamente brasileiro. A gente vai ver aí na frente três aspectos bem específicos do bioma Caatinga, tá certo? E que vocês, com base nisso, podem inclusive começar já a pensar alguma coisa, colocar algumas ideias aí para ferver, para efervescer, e aí, com base no que a gente vai falando, além do que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, você pode estar aí também, pode estar imaginando algumas possibilidades, além do que a gente está falando aqui. Ou também pensando em algo, agregando o que está aqui com algo que você já tenha em vista, não é? Algo que você imagina que pode ser bastante proveitoso, e você só pode inclusive apenas pegar alguns ganchos disso que a gente vai falar, mas aqui já tem algumas propostas, inclusive basicamente prontas para você apenas trabalhar esses temas e botar esses meninos para colocar a mão na massa junto com você, tá certo? Então, alguns aspectos bem específicos da Caatinga, que eu estou trazendo três aqui. Quando eu falo da Caatinga, eu estou falando da vegetação, né, da fauna e da flora. Esse bioma ele é o único bioma exclusivamente brasileiro. Nós, aqui no Brasil, nós temos 6 biomas e o bioma Caatinga é o único que é exclusivamente brasileiro. Só existe aqui e é predominante na região Nordeste. Então já faz dele algo muito especial para ser explorado, inclusive nesse sentido pedagógico, tá? É uma floresta, diferente do que é muito difundido em buscas no Google, em falas de muita gente que só associa esse bioma a cactos, a espinhos, a seca, animal morrendo, a escassez de vegetação, de alimento. O bioma Caatinga ele é um tipo de floresta, tá? E ele é um tipo de floresta e tem muitas espécies que são únicas, específicas do bioma Caatinga, tá certo? E uma outra questão é a abundância em biodiversidade que esse bioma tem. Dá enormes possibilidades de pesquisas, de estudos, de aulas diferenciadas, de impacto, de mão na massa, de projetos de responsabilidade social, de identidade local. Esse bioma ele é maravilhoso, sou apaixonado por ele e acredito que é possível que muitas coisas que a gente vai abordar aqui vocês já tenham visto, já conheçam, mas também é possível que muitas coisas vocês não conheçam, não tenham visto, ainda não sabiam, e pode ser que a partir disso vocês possam também estar olhando esse bioma maravilhoso como uma excelente oportunidade de incrementar o processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, algumas curiosidades para início dessa conversa aqui. Não vou esticar muito, eu vou tentar ser o mais objetivo possível.
trago algumas curiosidades sobre a fauna e a flora da Caatinga que podem, inclusive, a partir disso, desses indicadores, estar deixando vocês até mais curiosos por mais coisas além dessas que eu estou trazendo aqui. Você sabia que existe uma árvore chamada popularmente como saboeiro? Aí vocês vão estar vendo também ao lado o nome científico para pesquisar no Google futuramente. Ou, para muitos, ela é chamada de árvore do sabão, ou pé de sabonete, ou pé de sabão. Essa árvore aí, eu tirei essa foto, isso aí, essa mão aí é a minha, isso na beira de um riacho, em uma propriedade familiar aqui próximo da cidade. E ela de fato faz esse sabão, ela solta uma espuma dependendo do estágio do fruto. Aí nessa fase aí eu consegui mais a questão do sabão em si, a espuma foi pouca, mas ele já foi utilizado para lavar roupas em outras épocas, em décadas passadas. Muita gente usava essa árvore para fazer essa atividade de lavar roupas, utilizava como sabão mesmo. E é um processo assim que é interessante de fazer um estudo, uma pesquisa na parte de ciências, não é? Na parte de física, por exemplo, química, enfim. É muito interessante essa árvore. São, acho que, poucas unidades que, acredito eu, que existem por aqui atualmente. Eu ando bastante, já tenho andado bastante na área rural e só conheço dessa propriedade que eu falei, que é uma propriedade familiar. E também existe uma unidade no cemitério público daqui da cidade de Ouricuri. Ouricuri, Pernambuco. Se você está em outro estado, né, nós temos 4 cidades com esse nome no Brasil, mas aqui em Ouricuri, Pernambuco, nós temos aqui no cemitério público local uma espécie dessa árvore. E ela, inclusive, é uma árvore ornamental, que ela pode ficar com uma copa bem arredondada, e esses frutos, por conta dessa coloração, ele dá um aspecto de rusticidade na planta. Em algumas cidades, existem alguns exemplares que são usados como planta ornamental para arborização urbana. Temos também essa vespa aqui, que é muito conhecida, especialmente por esse nome popular, que é o chamado cavalo do cão, mas é uma vespa, né? É uma das vespas que tem, ou um dos insetos que tem a ferroada dele é uma das mais dolorosas do mundo. Existe uma escala de dor de uma picada que vai do nível 1 ao nível 4. Dessa vespa aí, não é para se assustar, mas dessa vespa aí é o nível 4. Porém, por isso que eu digo que não é para se assustar, porque ela não costuma atacar as pessoas. Ela só ataca se ela se sentir muito acuada e você estiver invadindo demais o território dela. Então, é apenas uma questão de você ter noção, né? É uma questão de você ter um bom tato, não se aproximar demais, não deixar o inseto aí, no caso, essa vez foi estressada, mas ela não tem o hábito de atacar as pessoas. Ela, inclusive, tem um aspecto muito peculiar dela que é interessante até para os estudantes, no caso de pesquisar e quem sabe tentar estudar o porquê desse fenômeno, é que essa vespa ela preda as aranhas chamadas caranguejeiras, são as tarântulas, e ela injeta uma espécie de veneno, né, um líquido nessa aranha, na parte de cima dela. Esse líquido ele imobiliza a aranha e a vespa deposita os ovos nessa aranha. E quando esses ovos eclodem, as larvas se alimentam das células mortas dessa aranha, né? Então é uma questão de predatismo aí muito interessante de ser também estudado, pesquisado esse fenômeno. Esse pássaro aí é muito conhecido, é o corrupião, aqui nós conhecemos muito como sofrê ou sofreu, e essa coloração dele alaranjada, ele tem a amarela também com preto, mas essa alaranjada ela fica mais evidente, fica mais intensa pelo fato desse pássaro ele se alimentar da flor de uma árvore também aqui na Caatinga, da vegetação da Caatinga, que é o chamado mulungu. Essa árvore é uma árvore de grande porte e coloca flores em tom alaranjado, considerado uma árvore com essa flor muito medicinal, e esse pássaro se alimenta dessa flor e com isso ele ganha esse tom mais alaranjado. Então é uma curiosidade que não sei se vocês sabiam, mas o porquê desse tom laranja tão forte é por conta dessa relação que ele tem com a flor da árvore mulungu. Aí evidencia mais esse aspecto alaranjado.
Aqui é o fruto do chamado pé de favela, é a faveleira. A gente conhece aqui como pé de favela. E esse fruto, inclusive, ele tem um chamado, uma espécie de bago, é um nome popular que a gente chama aqui. No interior dele tem uma espécie de bago, uma castanhazinha, digamos assim. E é comestível, porém não se deve comer com muita avidez, não se deve comer muito. É apenas, digamos assim, para uma certa degustação. Mas quem mora na área rural, muitas pessoas já fizeram uso do interior desse fruto aí, dessa espécie de bago, dessa castanhazinha, que é bem gostosa, por sinal, eu já comi. E é só uma questão de ter bastante atenção, né, ao se alimentar disso. Não pode ser uma coisa para você estar comendo muito, mas é comestível e eu acredito que muitas pessoas aqui não imaginavam que essa planta, que tem essa característica desses espinhos, deixar uma coceira, um comichão enorme na gente, o interior desse fruto ele é comestível. E tem essa árvore aí, chamada trapiá, o nome dela é trapiá, o nome popular, e tem um significado bem interessante que esse nome trapiá ele vem do Tupi-Guarani, significa fruto de anta ou fruto da anta. É um fruto que esse animal, esse tipo de animal, a anta, aprecia bastante, né? Então, na linguagem Tupi-Guarani, o nome dessa árvore ficou trapiá por conta dessa peculiaridade e é uma árvore que não é muito comum. Tem esse fruto que é comestível também para nós humanos, é um fruto que tem uma semelhança com a goiaba, é um gosto um pouco duvidoso, eu particularmente, meu paladar gostei bastante, tem pessoas que podem achar enjoado, mas é um fruto comestível e não é muito comum. Inclusive, aproveitar a ocasião para falar que tem muitas árvores aqui no bioma Caatinga, que é característico nosso aqui do Nordeste, que são comestíveis, tá? E aqui são algumas oportunidades que a gente tem diante de uma exploração do bioma Caatinga de forma bem planejada, de forma estratégica, para incrementar as aulas, os projetos, as intervenções pedagógicas. Um deles seria transpor, essa questão de transpor os muros da escola, de sair daquele quadrado da sala de aula e poder ultrapassar os muros da escola, os limites da escola, né? Fazer algo diferente, criar um ambiente de ensino-aprendizagem diferente do que é o dia a dia na escola, dentro daquela sala fechada, com aquelas janelas, né? E outra oportunidade seria as atividades mão na massa, essas pesquisas, essas buscas, os estudantes poderem tocar nas coisas, ver de perto, criar coisas, né, nesse ambiente, fazer experimentos, não é? E aí isso faz com que esse processo de ensino-aprendizagem ele seja mais significativo, mais dinâmico e mais divertido. Uma outra coisa é esse sentimento de pertencimento, essa questão de criar uma identidade, de criar um vínculo com o habitat em que o estudante vive, em que o professor também vive, aqui na nossa região especificamente. É mais uma das oportunidades que a pesquisa pedagógica no ambiente Caatinga, no bioma Caatinga, ele pode proporcionar esse sentimento de pertencimento e de identidade local. A questão da responsabilidade ambiental, aí nós vamos ver mais na frente que tem propostas de projetos com relação a isso. Você ter esse contato mais próximo e compreender melhor o ambiente que você vive pode levar a um aumento dessa responsabilidade ambiental, de ter um cuidado maior com esse ambiente, de querer preservá-lo, né? E aí é mais uma das oportunidades que esse tipo de estratégia de usar o bioma como proposta de intervenção pedagógica é mais um produto que isso pode trazer, é a responsabilidade ambiental. E tudo isso vai deixar, na prática, tornar essa aula desse professor uma aula mais viva, né? Uma aula mais real, uma aula com mais significados, né? Então, aqui são apenas algumas oportunidades que fazer uso do ambiente Caatinga pode trazer para esse processo de ensino-aprendizagem. E aqui nós temos alguns exemplos, né, de intervenções em algumas disciplinas específicas ou de forma interdisciplinar. Nós temos algumas situações aqui. Uma primeira que eu trago para a gente analisar é essa, pesquisar o significado e a origem dos nomes das plantas, dos animais, dos insetos. E aí você pode estar envolvendo isso a leitura e a gramática,
Você também pode estar fazendo uma relação desses nomes dessas plantas, desses animais, com a história e a cultura local, com os costumes locais. Tem algum tipo de planta, alguma árvore, algum arbusto, algum animal, alguma ave, algum peixe que o nome dele tem a ver com algo da cultura local, com algo da história local, com o contexto local. Então, você também está criando aí, novamente, a questão da identidade, né? E também fazendo essa relação do contexto do ambiente em que ele vive com a história, né? Da vida dele e da família dele. Então, aí é um dos exemplos apenas. Tem outro aqui que seria a possibilidade de você realizar exposição fotográfica, e eu que gosto muito de fotografar, digo com toda convicção a vocês que estão assistindo que o bioma Caatinga ele dá uma infinidade de possibilidades de você fazer uma exposição fotográfica, de você registrar tanta coisa bonita. O nosso bioma é lindo. E não só fazer o registro fotográfico, mas um registro fotográfico que possa, na verdade, essas fotos relatar algo a respeito desse bioma. Lógico que isso sendo coordenado pelo professor, coordenador pedagógico da escola, mas esse bioma ele dá uma enorme, uma vasta gama de possibilidades para você fazer uma exposição fotográfica bem bonita desse bioma. Pode ser feito através de um concurso, com algum tipo de premiação, algum tipo de recompensa, né? Pode fazer isso através de equipes, uma equipe para fazer registro da fauna, outra equipe para fazer o registro da flora da caatinga, outro para registrar os insetos, outro para registrar a questão do solo, dos tipos de solo, enfim. Vai usar a iconografia para o processo de ensino-aprendizagem. Então, está aí uma excelente oportunidade de fazer esse processo de ensino-aprendizagem, de certa forma, aí nesse contexto, com a mão na massa mesmo, né? Fazendo os estudantes, eles criarem todo um ambiente de aprendizagem que eles serão, nesse caso aí, os principais atores desse processo. Uma outra possibilidade aí, um outro exemplo, seria estudar os tipos de solos, o mais arenoso, o mais avermelhado, aquele solo que a gente chama popularmente como mais afofado, aquele solo mais rochoso. E aí também pode adicionar a isso a questão de um estudo das medidas de comprimento e de distância. São coisas que têm nomes muito populares para a gente, mas nem sempre os estudantes eles entendem o que é que exatamente significa isso. O que é uma braça? Quantos centímetros mediria um palmo? O que é uma légua? Quantos quilômetros dá uma légua? O que seria um hectare, uma tarefa? Quantos metros quadrados daria uma tarefa? Então, aí você pode estar envolvendo matemática, geometria, entre outras coisas, né? E uma outra possibilidade aí também, um outro exemplo, seria uma coisa que é bem simples de se fazer, que seria pesquisar o uso medicinal de plantas e ervas nativas do bioma Caatinga, né? Tem muita gente que utiliza ervas, árvores, flores, casca de algumas árvores para fazer chás, infusão, para curar ferimentos, alguns sintomas febris, por exemplo, tosses, faz aqueles xaropes, e aí poderia ser feito também essa pesquisa por parte dos estudantes, com essa coordenação do professor, ou do coordenador pedagógico, ou do supervisor, pesquisa nesse sentido. Quais as plantas, as árvores, os arbustos nativos do bioma Caatinga são utilizados na área medicinal e também na alimentação humana, né? Tem muita coisa aí da vegetação da Caatinga que a gente se alimenta e com alto valor nutritivo. E muitas dessas ervas, muitas dessas plantas, elas também são consumidas pelos animais e aí pode ser feito também uma pesquisa nesse sentido, né? A importância delas para não só para subsistência, mas também em sentido nutritivo, tanto para alimentação humana como animal. Outros exemplos, para a gente fechar aqui esse raciocínio, um outro seria estudar alguns fenômenos específicos, como a questão daquela coceira, aquele comichão que causa na gente quando a gente tem o contato com aquele arbusto, com a ortiga, com o espinho da faveleira, do pé de favela, no caso, né? Aqueles espinhozinhos pequenininhos do quipá, que é um tipo de cactáceo, um tipo de cacto que ele é mais rasteiro, né? Que você passa ali pertinho dele, fica um monte de espinhos ali no seu pé.
Também o uso do fruto do juazeiro, né, o juá, naquela questão da higiene bucal, que sempre se fala, né, no uso desse fruto do juazeiro para higienização bucal. Também uma outra situação que poderia ser abordada é a questão das tecnologias agrícolas, né, as máquinas, os maquinários, as ferramentas que são utilizadas no meio rural, para a produção de alimentos, para preparação da terra para plantar, também para a colheita, né? E aí pode ser feita essa relação dessas máquinas, essas ferramentas antigas com as modernas, já que ultimamente muitas máquinas e muitas ferramentas elas estão substituindo aquelas mais antigas por conta de ter uma maior efetividade com relação a o tempo, né? Elas fazem mais coisas em menos tempo do que aquelas ferramentas mais tradicionais. E fazer essa relação, digamos assim, de uma espécie de evolução do trabalho no campo, né? Até que ponto essas novas tecnologias, essas novas ferramentas, esses novos maquinários, eles têm feito uma evolução ou não do trabalho no campo, né? Uma outra questão seria as punks, que é algo que está em bastante evidência, são as plantas alimentícias não convencionais, que estão presentes no bioma Caatinga, e tem muitas dessas plantas, elas são comestíveis e têm um alto valor nutritivo. Você pesquisar na internet, tem vários livros já, e documentos, artigos, vídeos referentes a essa questão das punks. Muitas delas provavelmente você já viu, já arrancou e talvez tenha visto apenas como mato, mas seriam plantas que têm um valor nutritivo muito alto. E aí pode ser feita pesquisa nesse sentido também, a questão das punks. Pode incluir essa discussão das punks na alimentação. E uma outra coisa, essas questões da mobilidade, questão de transporte, da área urbana para rural, da rural para urbana, e que tipo de transportes são mais utilizados dentro desse ambiente, dentro dessas regiões em que o bioma Caatinga é predominante. A gente pode estar lembrando, por exemplo, em determinadas épocas, especialmente no campo rural, na área rural, a mobilidade era feita através de carroça, chamada carroça de burro, de boi, cavalo, mulas, jumento, até mesmo a pé, o pessoal percorria grandes distâncias para chegar aos centros urbanos. O chamado pau de arara também, não é? A caminhonete pau de arara. E aí pode ser feita também uma pesquisa nesse sentido também. O que é que mudou nessa questão da mobilidade da área rural para a urbana e vice-versa? A relação das estradas vicinais, que são as chamadas estradas de chão, o que é que isso impacta na questão, por exemplo, econômica dessas localidades. Vou dar um exemplo aqui. Algumas localidades têm dificuldade muitas vezes de vir para a área urbana para resolver seus negócios, para fazer feira, receber a sua aposentadoria, o seu salário. Muitas vezes por conta, quando chega em época de chuva, às vezes tem estradas que ficam deterioradas ou tem riacho que passa no meio da estrada. E que tipo de impacto isso pode causar na economia e no cotidiano das pessoas, podem ser feitos também estudos e pesquisas nessa área. Aí vai envolver economia, vai envolver mobilidade, entre outras coisas. Questões de políticas públicas também, você pode estar incrementando com essa questão de mobilidade para você colocar nas suas aulas com os estudantes, tá? E aí, basicamente, era isso. Eram algumas sugestões, algumas ideias que eu queria trazer para vocês, algumas oportunidades que o Bioma Caatinga ele nos dá para dar uma incrementada nas aulas, fazer diversos tipos de projetos pedagógicos e espero que vocês tenham se motivado a utilizar mais, a explorar mais pedagogicamente esse bioma maravilhoso que nós temos, buscando também a questão de deixar nos estudantes o sentimento de responsabilidade social, de identidade local, de preservação, mas também é uma situação que pode estar trazendo para os estudantes e também para o professor muito aprendizado prático e significativo e que tenha assim uma identidade mais real, não é? Então, basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
Aliás, é onde tem a questão dos projetos aqui, né, que eu já ia passando despercebido. Tem algumas sugestões de projetos que você pode estar fazendo com estudantes. Um deles seria a questão de reflorestamento. Por que não fazer um projeto de reflorestamento em áreas degradadas, por exemplo, né? A Caatinga está sofrendo bastante com a exploração do homem, por conta de fábricas, indústrias, entre outras questões. E aí vocês poderiam estar fazendo projetos com os estudantes ou a própria escola, com a comunidade como um todo, envolver a comunidade nisso, num projeto de reflorestamento, de recuperação de áreas degradadas. Um outro tipo de projeto seria algo na área de alimentação saudável, a questão da importância de você ter um alimento saudável sem inseticidas, sem agrotóxicos, venenos, a chamada agricultura orgânica, né, que você poderia estar fazendo projetos que envolvessem os estudantes e as famílias deles nessa relação aí do bioma, do que o bioma pode produzir relacionado à alimentação saudável das famílias, né? Uma outra possibilidade de projeto seria um projeto voltado à questão da história local, e aí você sempre vai encontrar pessoas que têm algo a falar a respeito de como eram as tradições, a cultura há décadas atrás, e você pode estar levando esses estudantes, especialmente na área rural, a grande ênfase aqui é mais nos estudantes da área rural, para estar fazendo registro dessas histórias, dessas contações de histórias e resgatando também a identidade local e preservando a história através da história oral, mas também, se tiver como documentar algo, também fazer isso de forma documental, tá? Uma outra oportunidade de projeto seria com relação, isso eu acho bem interessante, ao controle de pragas. Já que a gente fala tanto em alimentação saudável, que é uma coisa que cada vez mais as pessoas estão buscando hoje, uma alimentação mais saudável, livre de agrotóxicos, essas coisas, de venenos, um projeto sobre controle de pragas. E aí eu vou dar uma dica muito interessante, é que no bioma Caatinga tem vários tipos de plantas, arbustos, ervas que você pode estar fazendo repelentes orgânicos, repelentes naturais que não vão prejudicar a planta, não são exatamente um veneno para os insetos, são mais para repelir, e você vai estar utilizando o próprio bioma para proteger o bioma. Você pode estar utilizando alguns tipos de plantas para fazer essas caudas, esses repelentes, para proteger a produção orgânica das pragas, né? Que muitas vezes, quando vem com muita força, acaba uma plantação por inteiro. Então, aí você pode estar relacionando a parte da química, a parte das ciências nessa questão aí, e também a parte da geografia quando você pega esse contexto econômico da situação, da produção, né? Uma outra situação seriam projetos aí de literatura de cordel, para estar relatando todas essas características que a gente tem no ambiente da Caatinga, né? Do bioma Caatinga, no caso. E também aquela questão da mobilidade, pode ser feito projetos nesse sentido da mobilidade entre as comunidades rurais e o deslocamento para os centros urbanos, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agora sim, espero que vocês tenham gostado do material, possam fazer bastante proveito disso. Tem algumas coisas que não dá para fazer agora porque nós estamos com aulas suspensas por conta da questão da pandemia, do coronavírus, do novo coronavírus. Mas quando essas aulas retornarem de forma presencial ou mesmo semipresencial e de forma principalmente segura, né? Que vocês possam estar já se adiantando, já deixar um material aí já à disposição, já pode começar a fazer isso de agora, não esperar isso acontecer, vocês já deixam isso aí no gatilho, já deixa programado esse tipo de atividade, você pode aproveitar para já ir pensando em dinâmicas de trabalho pedagógico diferentes. Já agora, para que quando essa situação possivelmente se normalizar, entre aspas, né, pelo menos, se normalizar, supostamente se normalizar, vocês possam estar com isso aí já engatilhado para colocar em prática esses projetos e colocar os meninos aí para fazer essas pesquisas, esses estudos, essas aulas diferentes, colocar a mão na massa e intervir de forma
impactante e na forma de responsabilidade social dentro do bioma em que a gente está inserido, tá bom? Obrigado por terem acompanhado o vídeo. Se inscrevam aí no canal Educatividade, Educação Empreendedora. Fiquem aí recebendo, aí vocês vão ficar recebendo as atualizações. Vou estar sempre colocando aqui novas dicas na área da educação, mas também na área do empreendedorismo, dos negócios. Fiquem ligados. Curtam aí o vídeo. Se gostaram, compartilhem, comentem. Se quiser deixar algum comentário aqui embaixo, eu vou estar interagindo com vocês. E se inscreva na página. Se inscreva na página, compartilhe com seus colegas esse material. E até a próxima ocasião. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.